Leitura estratégica da Resolução número 23.610/2019 do Tribunal Superior Eleitoral. Sem mais delongas, vem com Robson Concursos, capítulo 4 dos conteúdos político-eleitorais e da propaganda eleitoral na internet. Redação dada pela Resolução número 23.732/2024, artigo 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do ano da eleição. Guarde bem, é permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do ano da eleição. Parágrafo 1º. A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou identificável na internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de candidatos, partidos, federações ou coligações, ou divulgar fatos sabidamente verídicos, observado o disposto no artigo 9º-A desta resolução. Parágrafo 2º. A manifestação de apoio ou crítica a partido ou a candidato ou candidato ocorridas antes da data prevista no caput deste artigo, próprias do debate democrático, são regidas pela liberdade de manifestação. Artigo 27-A. O provedor de aplicação que preste serviço de impulsionamento de conteúdos político-eleitorais, inclusive sob a forma de priorização de resultado de busca, deverá, inciso 1, manter repositório desses anúncios para acompanhamento em tempo real do conteúdo, dos valores, dos responsáveis pelo pagamento e das características dos grupos populacionais que compõem a audiência, perfilamento da publicidade contratada. Inciso 2. Disponibilizar ferramenta de consulta acessível e de fácil manejo que permita realizar busca avançada nos dados do repositório que contenha, no mínimo, a linha A, busca de anúncios a partir de palavra-chave, termos de interesse e nomes de anunciantes, a linha B, acesso a informações precisas sobre os valores despendidos, o período do impulsionamento, a quantidade de pessoas atingidas e os critérios de segmentação definidos pelo anunciante no momento da veiculação do anúncio. A linha C, coletas sistemáticas por meio de interface dedicada, Application Promax Interface API, de dados de anúncios, incluindo seu conteúdo, gasto, alcance, público atingido e responsáveis pelo pagamento. Parágrafo 1º. Para os fins deste artigo, caracteriza conteúdo político eleitoral independente da classificação feita pela plataforma que versa sobre eleições, partidos políticos, federações e coligações, cargos eletivos, pessoas detentoras de cargos eletivos, pessoas candidatas, propostas de governo, projetos de lei, exercício do direito ao voto e de outros direitos políticos ou matérias relacionadas ao processo eleitoral. Parágrafo 2º. As medidas previstas nos incisos do caput deste artigo deverão ser implementadas, inciso 1, em até 60 dias a contar da entrada em vigor desta norma, no caso de provedor de aplicação que já ofereça serviço impulsionamento no Brasil. Inciso 2, a partir do início da prestação do serviço de impulsionamento do Brasil, no caso de provedor de aplicação que passe a oferecê-lo após a entrada em vigor desta norma. Parágrafo 3º. As medidas previstas no caput deste artigo são de cumprimento permanente, inclusive em anos não eleitorais e períodos pré e pós-eleições. Parágrafo 4º. O cumprimento do disposto neste artigo é requisito para o credenciamento na Justiça Eleitoral do provedor de aplicação que pretenda, nos termos dos parágrafos 3º e 9º do artigo 29 desta resolução, prestar serviço de impulsionamento de propaganda eleitoral. Foi tudo atualização pela Resolução 23.732 de 2024. Artigo 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas. Inciso 1. Em sítio da candidata ou do candidato com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado direta ou indiretamente
em provedor de aplicação de internet estabelecido no país. Inciso 2. Em sítio do partido político da federação ou da coligação com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado direta ou indiretamente em provedor de aplicação de internet estabelecido no país. Inciso 3. Por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pela candidata ou pelo candidato, pelo partido político, pela federação ou pela coligação, desde que presente uma das hipóteses legais que autorizam o tratamento de dados pessoais nos termos dos artigos 7º e 11 da Lei nº 13.709 de 2018. Inciso 4. Por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas, dentre as quais aplicativos de mensagens instantâneas cujo conteúdo seja gerado ou editado por, a linha A, candidatas, candidatos, partidos políticos, federações ou coligações, desde que não contratem disparos em massa de conteúdo nos termos do artigo 34 desta resolução. A linha B, pessoa natural vedada. 1. A contratação de impulsionamento e de disparo em massa de conteúdos nos termos do artigo 34 desta resolução. 2. A remuneração, a monetização ou a concessão de outra vantagem econômica como retribuição à pessoa titular do canal ou perfil, paga pelas beneficiárias da propaganda ou por terceiro. Parágrafo 1º. Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, incluídos os canais publicamente acessíveis em aplicativos de mensagens, fóruns online e plataformas digitais, salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral impreterivelmente. Inciso 1. No RRC ou no DRAP, se preexistente, podendo ser mantidos durante todo o período eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral. RRC quer dizer requerimento de registro de candidatura e o DRAP, demonstrativo de regularidade de atos partidários. Então, guarde bem aí o RRC e o DRAP. Inciso 2. No prazo de 24 horas, a contar de sua criação, se ocorrer no curso da campanha. Parágrafo 1º-A. Os provedores de aplicação que utilizarem sistema de recomendação a usuárias e usuários deverão excluir dos resultados os canais e perfis informados à Justiça Eleitoral nos termos do parágrafo 1º deste artigo, e com exceção das hipóteses legais de impulsionamento pago, os conteúdos neles postados. Parágrafo 2º, o parágrafo 1º-A foi tudo atualização pela resolução número 23.732 de 2024. Parágrafo 2º, não é admitida a veiculação de conteúdos de cunho eleitoral mediante cadastro de usuária ou usuário de aplicação de internet com a intenção de falsear identidade. Parágrafo 3º, é vedada a utilização de impulsionamento de conteúdos e ferramentas digitais não disponibilizadas pelo provedor da aplicação de internet, ainda que gratuitas, para alterar o teor ou a repercussão de propaganda eleitoral, tanto próprios quanto de terceiros. Parágrafo 4º, o provedor de aplicação de internet que possibilite o impulsionamento pago de conteúdos deverá contar com canal de comunicação com suas usuárias e seus usuários e somente poderá ser responsabilizado por danos decorrentes do conteúdo impulsionado se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente pela Justiça Eleitoral. Parágrafo 5º. A violação do disposto neste artigo sujeita a usuária ou usuário responsável pelo conteúdo e, quando comprovado o seu prévio conhecimento, a pessoa beneficiária, a multa no valor de R$ 5.000
a R$30 mil ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa. Parágrafo 6º. A manifestação espontânea na internet de pessoas naturais em matéria político-eleitoral, mesmo que sob a forma de elogio ou crítica a candidata, candidato, partido político, federação ou coligação, não será considerada propaganda eleitoral na forma do inciso 4 do caput deste artigo, desde que observados os limites estabelecidos no parágrafo 1º do artigo 27 desta resolução. Parágrafo 6º-A. Observado o disposto no parágrafo 6º e nos itens 1 e 2 da linha B do inciso 4 do caput deste artigo, é lícita a veiculação de propaganda eleitoral em canais e perfis de pessoas naturais que, inciso 1, alcance grande audiência na internet. 2, ou participem de atos de mobilização nas redes para ampliar o alcance orgânico da mensagem com o compartilhamento simultâneo de material distribuído aos participantes, a convocação para eventos virtuais e presenciais e a utilização de hashtags. Parágrafo 6º-B. Não se aplica o disposto no inciso 2 do parágrafo 6º-A deste artigo para fins ilícitos, sob pena de responsabilização das pessoas organizadoras, das criadoras do conteúdo, das distribuidoras e das participantes, na proporção de suas condutas, pelos ilícitos eleitorais e penais, tudo atualização pela resolução número 23.732/2024. Parágrafo 7º. Para os fins desta resolução, inclui-se entre as formas de impulsionamento de conteúdo a priorização paga de conteúdos resultantes de aplicação de busca na internet. Parágrafo 7º. O impulsionamento de conteúdo em provedor de aplicação de internet somente poderá ser utilizado para promover ou beneficiar a candidatura, partido político ou federação que o contrate, sendo vedado o uso do impulsionamento para propaganda negativa. Parágrafo 7º-B. É vedada a priorização paga de conteúdos em aplicações de busca na internet que, inciso 1, promova propaganda negativa. 2, utilize como palavra-chave nome, sigla, alcunha ou apelido de partido, federação, coligação, candidato, adversário, mesmo com a finalidade de promover propaganda positiva do responsável pelo impulsionamento. 3, ou difunda dados falsos, notícias fraudulentas ou fatos notoriamente inverídicos ou gravemente descontextualizados, ainda que benéficas à usuária ou ao usuário responsável pelo impulsionamento. Parágrafo 7º-C. Sem prejuízo da aplicação do disposto no parágrafo 5º deste artigo, as condutas que violarem os parágrafos 7º-A e 7º-B poderão ser objeto de ações em que se apure a prática de abuso de poder, tudo atualização pela resolução 23.732/2024. Parágrafo 8º. Tratando-se de empresa estrangeira, responde solidariamente pelo pagamento das multas eleitorais sua filial, sucursal, escritório ou estabelecimento situado no país guarda-bem. Parágrafo 8º estratégico. Tratando-se de empresa estrangeira, responde solidariamente pelo pagamento das multas eleitorais sua filial, sucursal, escritório ou estabelecimento situado no país. Parágrafo 9º foi revogado pela resolução 23.732/2024, assim como também o parágrafo 10 foi revogado pela resolução número 23.732/2024. Artigo 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos políticos, federações, coligações, candidatos e representantes. Parágrafo 1º. É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na internet em sítios, inciso 1, de pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos. 2, oficiais ou hospedados por órgãos ou por entidades da administração pública direta ou indireta, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Parágrafo 2º.
A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio conhecimento, a pessoa beneficiada a multa no valor de R$5.000 a R$30.000 ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa. Parágrafo 3º. O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado diretamente com o provedor da aplicação de internet com sede e fórum no país ou de sua filial, sucursal, escritório, estabelecimento ou representante legalmente estabelecido no país e apenas com o fim de promover ou beneficiar candidatas e candidatos ou suas agremiações, vedada a realização de propaganda negativa. Parágrafo 4º. O representante da candidata ou do candidato a que alude o caput deste artigo se restringe à pessoa do administrador financeiro da respectiva campanha. Parágrafo 5º. Todo impulsionamento deverá conter de forma clara e legível o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, CNPJ, ou o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, CPF, da pessoa responsável, além da expressão propaganda eleitoral. Parágrafo 5º-A. Considera-se cumprido o preceito normativo previsto no parágrafo 5º quando constante na propaganda impulsionada hiperlink contendo o CNPJ da candidata, do candidato, do partido, da federação ou da coligação responsável pela respectiva postagem, entendendo-se por hiperlink o ícone integrante da propaganda eleitoral que direcione a eleitora ou eleitor para o CNPJ da pessoa responsável pelo conteúdo digital visualizado. Parágrafo 6º. A divulgação das informações exigidas no parágrafo 5º deste artigo é de responsabilidade exclusiva das candidatas, dos candidatos, dos partidos, das federações ou das coligações, cabendo aos provedores de aplicação de internet que permitam impulsionamento de propaganda eleitoral assegurar que seja tecnicamente possível as pessoas contratantes inserirem a informação por meio de mecanismos de transparência específicos ou livre inserção, desde que sejam atendidas às disposições contratuais e requisitos de cada provedor. Parágrafo 7º. A identificação de que trata o parágrafo 5º deste artigo deve ser mantida quando o conteúdo impulsionado for compartilhado ou encaminhado, observados o âmbito e os limites técnicos de cada provedor de aplicação de internet. Parágrafo 8º. Inclui-se entre os tipos de propaganda eleitoral paga vedados pelo caput deste artigo a contratação de pessoas físicas ou jurídicas para que realizem publicações de cunho político-eleitoral em seus perfis, páginas, canais ou assimilados, em redes sociais ou aplicações de internet assimiladas, bem como em seus sítios eletrônicos. Parágrafo 9º. O provedor de aplicação que pretenda prestar o serviço de impulsionamento de propaganda conforme o parágrafo 3º deste artigo deverá se cadastrar na Justiça Eleitoral, nos termos previstos na resolução deste tribunal, que regula representações, reclamações e direito de resposta. Parágrafo 10. Somente as empresas cadastradas na Justiça Eleitoral, na forma do parágrafo 9º, poderão realizar os serviços de impulsionamento de propaganda eleitoral previstos no artigo 35, inciso 12 da Resolução TSE 22.607/2019. Parágrafo 11. É vedada desde 48 horas antes até 24 horas depois da eleição a circulação paga ou impulsionada de propaganda eleitoral na internet, mesmo se a contratação tiver sido realizada antes desse prazo, cabendo ao provedor de aplicação que comercializa o impulsionamento realizar o desligamento da veiculação de propaganda eleitoral. Foi a atualização pela Resolução 23.732/2024. É estratégico esse parágrafo 11 e vamos recapitulá-lo. É vedada desde 48 horas antes até 24 horas depois da eleição a circulação paga ou impulsionada de propaganda eleitoral na internet, mesmo se a contratação tiver sido realizada antes desse prazo, cabendo ao provedor de aplicação que comercializa o impulsionamento realizar o desligamento da veiculação de propaganda eleitoral. Artigo 29A. A live eleitoral, entendida como transmissão em meio digital,
realizada por candidato ou candidato, com ou sem a participação de terceiros, com o objetivo de promover candidaturas e conquistar a preferência do eleitorado, mesmo sem pedido explícito de voto, constitui ato de campanha eleitoral de natureza pública. Guarde bem, vai cair na sua prova o artigo 29, atualização pela resolução 23.732 de 2024, a live eleitoral, entendida como transmissão em meio digital, realizada por candidato ou candidato, com ou sem a participação de terceiros, com o objetivo de promover candidaturas e conquistar a preferência do eleitorado, mesmo sem pedido explícito de voto, constitui ato de campanha eleitoral de natureza pública. Parágrafo 1º. A partir de 16 de agosto do ano das eleições, a utilização de live por pessoa candidata para promoção pessoal ou de atos referentes a exercício de mandato, mesmo sem menção ao pleito, equivale à promoção de candidatura nos termos do caput deste artigo. Guarde bem a data, a partir de 16 de agosto do ano das eleições. Parágrafo 2º. Vedada a transmissão ou a retransmissão de live eleitoral, inciso 1, em site, perfil ou canal de internet pertencente à pessoa jurídica, à exceção do partido político, da federação ou da coligação a que a candidatura seja vinculada, artigo 29, parágrafo 1º, inciso 1 desta resolução. Inciso 2, por emissora de rádio e de televisão, artigo 43, inciso 2 desta resolução. Parágrafo 3º. A cobertura jornalística da live eleitoral deve respeitar os limites legais aplicáveis à programação normal de rádio e televisão, cabendo às emissoras zelar para que a exibição de trechos não configure tratamento privilegiado ou exploração econômica de ato de campanha. Artigo, tudo atualização pela resolução 23.732/2024. Artigo 30. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha eleitoral por meio da internet, assegurado o direito de resposta nos termos dos artigos 58, parágrafo 3º, inciso 4, alíneas A, B e C, e artigo 58A da Lei nº 9.504/97, que é a Lei das Eleições, que está gravada no canal Leitura Estratégica, e por outros meios de comunicação interpessoal, mediante mensagem eletrônica e mensagem instantânea. Parágrafo 1º. A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário a multa no valor de R$ 5.000 a R$ 30.000. Parágrafo 1º-A. A multa prevista no parágrafo 1º deste artigo não poderá ser aplicada ao provedor de aplicação de internet. Parágrafo 2º. Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a Justiça Eleitoral poderá determinar por solicitação da ofendida a retirada de publicações que contenham agressões ou ataques a candidatas e candidatos em sítio da internet, inclusive redes sociais. Parágrafo 3º. Nos casos de direito de resposta em propaganda eleitoral realizada na internet prevista no artigo 58, parágrafo 3º, inciso 4, da Lei número 9.504/97, que é a Lei das Eleições, que está tudo gravado aí no canal Leitura Estratégica, em se tratando de provedor de aplicação de internet que não exerça controle editorial prévio sobre o conteúdo publicado por suas usuárias e seus usuários, a obrigação de divulgar a resposta recairá sobre a usuária ou usuário responsável pela divulgação do conteúdo ofensivo na forma e pelo tempo que vierem a ser definidos na respectiva decisão judicial. Artigo 31. É vedada às pessoas relacionadas no artigo 24 da Lei nº 9.504/97, que é a Lei das Eleições. Tem aí a playlist no canal Leitura Estratégica. É as pessoas jurídicas de direito privado a utilização, doação ou cessão de dados pessoais de clientes em favor de candidatos, partidos políticos, federações ou coligações. Parágrafo 1º. É proibida às pessoas jurídicas e às pessoas naturais a venda de cadastro de endereços eletrônicos e banco de dados pessoais, nos termos do parágrafo 1º do artigo 57-E da Lei nº 9.504/97, Lei das Eleições, redação dada pela Resolução nº 23.732/2024. Parágrafo 1º-A. A proibição do parágrafo 1º deste artigo abrange a venda de cadastro de números de telefone para finalidade de disparos em massa nos termos do artigo 37, inciso 19 desta resolução. Parágrafo 1º-B.
O cadastro de dados de pessoas de contato detido de forma legítima por pessoa natural poderá ser cedido gratuitamente a partido político, federação, coligação, candidato ou candidato, condicionando-se o uso lícito na campanha à obtenção prévia de consentimento expresso, informando das destinatárias no primeiro contato por mensagem ou outro meio, tudo atualizado pela resolução número 23.732/2024. Parágrafo 2º. A violação do disposto nesse artigo sujeita o responsável pela divulgação da propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, a pessoa beneficiária, a multa no valor de R$ 5.000 a R$ 30.000. Parágrafo 3º. A violação do disposto neste artigo não afasta a aplicação de outras sanções cíveis ou criminais previstas em lei, observado ainda o previsto no artigo 41 desta resolução. Parágrafo 4º. Observadas as vedações deste artigo, o tratamento de dados pessoais, inclusive a utilização, doação ou cessão desses por pessoa jurídica ou por pessoa natural, observará as disposições da Lei nº 13.709 de 2018. Artigo 32. Aplicam-se ao provedor de aplicação de internet em que divulgada a propaganda eleitoral de candidato de partido político ou de coligação as penalidades previstas nesta resolução, se no prazo determinado pela Justiça Eleitoral, contado a partir da notificação de decisão judicial específica sobre a existência de propaganda irregular, não tomar providências para a cessação dessa divulgação. Parágrafo único. O provedor de aplicação de internet só será considerado responsável pela divulgação da propaganda se a publicação do material for comprovadamente de seu prévio conhecimento. Artigo 33. As mensagens eletrônicas e as mensagens instantâneas enviadas por candidata, partido político, federação ou coligação, por qualquer meio, deverão oferecer identificação completa da pessoa remetente, bem como dispor de mecanismo que permita à pessoa destinatária a solicitação de descadastramento e eliminação dos seus dados pessoais, obrigada a pessoa remetente a providenciá-los no prazo de 48 horas. Parágrafo 1º. Mensagens eletrônicas e mensagens instantâneas enviadas após o término do prazo previsto no caput sujeitam as pessoas responsáveis ao pagamento de multa no valor de R$ 100 por mensagem. Guarde bem, mensagens eletrônicas e mensagens instantâneas enviadas após o término do prazo previsto no caput sujeitam as pessoas responsáveis ao pagamento de multa no valor de R$ 100 por mensagem. Parágrafo 2º. As mensagens eletrônicas e as mensagens instantâneas enviadas consensualmente por pessoa natural, de forma privada ou em grupos restritos de participantes, não se submetem ao caput deste artigo e as normas sobre propaganda eleitoral prevista nesta resolução. Parágrafo 3º. A mensagem eletrônica mencionada no caput deste artigo deverá conter a informação sobre o canal de comunicação disponibilizado nos termos do parágrafo 5º do artigo 10 desta resolução e explicar em linguagem simples e acessível a finalidade do canal, atualização pela resolução 23.732/2024. Artigo 33-A. Os provedores de aplicação deverão informar expressamente às usuárias e aos usuários sobre a possibilidade de tratamento de seus dados pessoais para veiculação de propaganda eleitoral no âmbito e nos limites técnicos de cada provedor, caso admitam essa forma de propaganda. Parágrafo 1º. Toda propaganda eleitoral em provedores de aplicação deve ser identificada como tal por candidatos, partidos políticos, federações e coligações, observados ainda o âmbito e os limites técnicos de cada aplicação de internet. Artigo 33b. Cabe aos provedores de aplicação, aos partidos políticos, às federações, às coligações, às candidatas ou aos candidatos, quando realizarem tratamento de dados pessoais para fim de propaganda eleitoral, inciso 1, garantir o acesso facilitado às informações sobre o tratamento de dados previsto no artigo 9º da Lei nº 13.709/2018, em especial quanto aos dados utilizados para realizar perfilamento de usuárias e usuários com vistas ao microdirecionamento da propaganda eleitoral. Inciso 2.
garantir o cumprimento dos direitos previstos nos artigos 17 a 20 da Lei nº 13.709 de 2018. 3. Adotar as medidas necessárias para a proteção contra a discriminação ilícita e abusiva nos termos do inciso 9 do artigo 6º da Lei nº 13.709 de 2018. 4. Usar os dados exclusivamente para as finalidades explicitadas e consentidas pela pessoa titular, respeitando os princípios da finalidade, da necessidade e da adequação. 5º, implementar medidas de segurança técnica e administrativa para proteger os dados pessoais de acesso não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas que possam levar à destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão dos dados nos termos do artigo 46 da Lei nº 13.709 de 2018. 6. Notificar em caso de incidentes de segurança que possam acarretar riscos ou dados relevantes às titulares dos dados, à autoridade nacional e às titulares afetadas nos termos do artigo 48 da Lei nº 13.709 de 2018, tudo atualização pela resolução número 23.732 de 2024. Parágrafo 1º. Na propaganda eleitoral, o tratamento de dados pessoais sensíveis ou de dados pessoais que possam revelar dados pessoais sensíveis exige, além do disposto nos incisos do caput deste artigo, o consentimento específico, expresso e destacado do titular. Parágrafo 2º. No caso de dados pessoais sensíveis a que a candidata ou candidato tem acesso pessoalmente em decorrência de seu núcleo familiar, de suas relações sociais e de seus vínculos comunitários, como a participação em grupos religiosos, associações e movimentos, o consentimento específico, expresso e destacado de que trata o parágrafo 1º deste artigo somente será exigido para transferência a terceiros, respondendo o cedente por divulgação ou vazamento. Parágrafo 3º. É dever de partidos políticos, federações, coligações, candidatas e candidatos exigir fiscalizar o cumprimento do disposto neste artigo pelas pessoas e empresas contratadas por suas campanhas. Parágrafo 4º. O descumprimento do disposto neste artigo e no parágrafo 1º do artigo 31 desta resolução acarretará a remoção do conteúdo veiculado e a comunicação do fato à Autoridade Nacional da Proteção de Dados, a quem compete avaliar a aplicação das sanções previstas no artigo 52 da Lei nº 13.702 de 2018, sem prejuízo da eventual apuração de ilícitos eleitorais ou crimes, tudo atualização pela resolução número 23.732 de 2024. Artigo 33C. Para os fins previstos nesta resolução, os partidos políticos, as federações, as coligações, as candidatas e os candidatos devem manter o registro das operações de tratamento de dados pessoais, nele contendo ao menos, inciso 1, o tipo do dado e a sua origem. 2, as categorias de titulares, exatamente as categorias de titulares. 3, a descrição do processo e da filiação. 4, o fundamento legal. 5, a duração prevista para o tratamento nos termos da Lei nº 13.709 de 2018. 6, o período de armazenamento dos dados pessoais. 7, a descrição do fluxo de compartilhamento de dados pessoais, se couber. 8, os instrumentos contratuais que especifiquem o papel e as responsabilidades de controladores e operadores. E 9, as medidas de segurança utilizadas, incluindo boas práticas e políticas de governança, tudo atualização pela resolução número 23.732 de 2024. Parágrafo 1º. A Justiça Eleitoral disponibilizará modelo para o registro de operações simplificado de que trata o caput deste artigo. Parágrafo 2º. O registro de operações deverá ser conservado pelas pessoas mencionadas no caput deste artigo durante o período eleitoral, permanecendo a obrigação em caso de ajuizamento de ação na qual se apure irregularidade ou ilicitude no tratamento de dados pelas campanhas. Parágrafo 3º. Nas ações mencionadas no parágrafo 2º deste artigo, a autoridade eleitoral poderá determinar a exibição do registro de operações e de documentos que o corroborem. Tudo atualização pela resolução número 23.732 de 2024. Artigo 33D. Nas eleições para os cargos de presidente da República, governador, senador e prefeito das capitais dos estados, a Justiça Eleitoral poderá determinar
a elaboração de relatório de impacto, a proteção de dados nos casos em que o tratamento representa alto risco. Guarde bem, artigo 33D, atualização pela Resolução 23.732/2024, é estratégico porque diz: nas eleições para os cargos de presidente da República, governador, senador e prefeito das capitais dos estados, a Justiça Eleitoral poderá determinar a elaboração de relatório de impacto, a proteção de dados nos casos em que o tratamento representa alto risco. Guarde bem, é prefeito das capitais dos estados, não são todos os prefeitos, porque diz o artigo 33D, nas relações para os cargos de presidente da República, governador, senador e prefeito das capitais dos estados, a Justiça Eleitoral poderá determinar a elaboração de relatório de impacto, a proteção de dados nos casos em que o tratamento representa alto risco. Parágrafo 1º. Considera-se de alto risco o tratamento de dados pessoais que cumulativamente, inciso 1, seja realizado em larga escala, assim caracterizado quando abranger número de titulares equivalente a, no mínimo, 10% do eleitorado apto da circunscrição. 2. Envolva o uso de dados pessoais sensíveis ou de tecnologias inovadoras ou emergentes para perfilhamento de eleitoras e eleitores com vistas ao microdirecionamento da propaganda eleitoral e da comunicação da campanha. Parágrafo 2º. A autoridade eleitoral que concluir necessários os relatórios de impacto na circunscrição expedirá até o dia 16 de agosto do ano das eleições ofício dirigido a todos os partidos políticos, federações e coligações que registrarem candidaturas para os cargos mencionados no caput deste artigo, informando o prazo em que deverá ser atendida a requisição. Parágrafo 3º. Nas eleições gerais, a análise de necessidade do relatório de impacto e a expedição de ofício caberá ao presidente do Tribunal da Circunscrição, tudo atualização pela Resolução número 23.632/2024. Parágrafo 4º. O relatório de impacto será elaborado sob responsabilidade conjunta da candidata ou do candidato e do partido político, da federação ou da coligação pela qual concorrem, devendo conter no mínimo, inciso 1, a descrição dos tipos de dados pessoais coletados e tratados. 2, os riscos identificados. 3, a metodologia usada para o tratamento e para a garantia de segurança das informações. E 4, as medidas, salvaguardas e instrumentos adotados para mitigação de riscos. Parágrafo 5º. As campanhas que não realizarem tratamento de alto risco deverão informar no prazo de resposta ao ofício o requerimento do parágrafo 1º deste artigo que não preenchem. Parágrafo 6º. Os relatórios recebidos e as informações prestadas nos termos do parágrafo 5º deste artigo serão disponibilizados no site da Justiça Eleitoral para consulta pública. Parágrafo 7º. O disposto neste artigo não exclui o exercício simultâneo da competência da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, prevista no artigo 38 da Lei nº 13.709/2018. Essa lei também está gravada no canal Leitura Estratégica. Foi tudo atualização pela Resolução 23.732/2024. Artigo 34. É vedada a realização de propaganda, inciso 1, via telemarketing em qualquer horário. Inciso 2. Por meio de disparo em massa de mensagens instantâneas sem consentimento da pessoa destinatária ou a partir da contratação, expediente, tecnologias ou serviços não fornecidos pelo provedor de aplicação e em desacordo com seus termos de uso. Guarde bem o artigo 34, é estratégico porque diz: é vedada a realização de propaganda via telemarketing em qualquer horário e por meio de disparo em massa de mensagens instantâneas sem consentimento da pessoa destinatária ou a partir da contratação, expedientes, tecnologias ou serviços não fornecidos pelo provedor de aplicação e em desacordo com seus termos de uso. Parágrafo 1º. Na hipótese do inciso 2 deste artigo, deverá ser observada a regra do artigo 33 desta resolução. Parágrafo 2º. Abusos e excessos serão apurados e punidos nos termos do artigo 22 da Lei Complementar 64 de 1990, que é a Lei da Inelegibilidade, que também está gravada no canal Leitura Estratégica. Artigo 35. Sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis, sofrerá punição com multa de R$ 5.000 a R$ 30.000
quem realizar propaganda eleitoral na internet, atribuindo indevidamente sua autoria a terceiro, inclusive candidata, candidato, partido político, federação ou coligação, nos termos do artigo 57H da Lei número 9.504 de 97, que é a Lei das Eleições, que está toda gravada aí, tem a playlist no canal Leitura Estratégica. Artigo 36, a requerimento do Ministério Público de candidata, candidato, partido político, federação ou coligação, observado o rito previsto no artigo 96 da Lei nº 9.504/97, Lei das Eleições, a Justiça Eleitoral poderá determinar no âmbito e nos limites técnicos de cada aplicação de internet a suspensão do acesso a todo o conteúdo veiculado que deixar de cumprir as disposições da Lei nº 9.504/97, devendo o número de horas de suspensão ser definido proporcionalmente à gravidade da infração cometida em cada caso, observado um limite máximo de 24 horas. Parágrafo 1º. A cada reiteração de conduta será duplicado o período de suspensão. Parágrafo 2º. No período de suspensão a que se refere este artigo, a empresa informará a todas as usuárias e todos os usuários que tentarem acessar o conteúdo que ele está temporariamente disponível por desobediência à legislação eleitoral, nos termos do artigo 57L, parágrafo 2º da Lei nº 9.504/97, no âmbito e nos limites técnicos de cada provedor de aplicação de internet. Artigo 37. Para o fim desta resolução, considera-se esse artigo 37 estratégico. Internet. O sistema constituído do conjunto de protocolos lógicos estruturado em escala mundial para o uso público e restrito com a finalidade de possibilitar a comunicação de dados entre terminais por meio de diferentes redes. 2. Terminal. O computador ou qualquer dispositivo que se conecte à internet. Endereço de internet, ou seja, endereço de protocolo de internet, endereço IP. Então, endereço IP é endereço de protocolo de internet. O código numérico ou alfanumérico atribuído a um terminal de uma rede para permitir sua identificação, definido segundo parâmetros internacionais. Administradora ou administrador de sinais autônomo. A pessoa física ou jurídica que administra blocos de endereços IP específicos e o respectivo sistema autônomo de roteamento devidamente cadastrada no ente nacional responsável pelo registro e pela distribuição de endereços IP geograficamente referentes ao país. Conexão à internet. A habilitação de um terminal para envio e recebimento de pacotes de dados pela internet mediante a atribuição ou autenticação de um endereço IP. Registro de conexão. O conjunto de informações referentes à data e hora de início e término de uma conexão à internet, sua duração e o endereço IP utilizado pelo terminal para o envio e recebimento de pacotes de dados. Aplicações de internet. Conjunto de funcionalidades que podem ser acessadas por meio de um terminal conectado à internet. Registro de acesso à aplicação de internet. O conjunto de informações referentes à data e hora de uso de uma determinada aplicação de internet a partir de um determinado endereço IP. Conteúdo de internet. Páginas, textos, arquivos, fotos, vídeos ou qualquer outro elemento digital que possa ser armazenado na internet e que esteja acessível por meio de uma URI, Uniform Resource Indicator, URL, Uniform Resource Locator ou URN, Uniform Resource Name. Inciso 10. Sítio hospedado diretamente em provedor de internet estabelecido no país, aquele cujo endereço URL Uniform Resource Locator é registrado no organismo regulador da internet no Brasil e cujo conteúdo é mantido pelo provedor de hospedagem em servidor instalado em solo brasileiro. 11. Sítio hospedado indiretamente em provedor de internet estabelecido no país. Aquele cujo endereço é registrado em organismos internacionais e cujo conteúdo é mantido por provedor de hospedagem em equipamento servidor instalado em solo brasileiro. Sítio. O endereço eletrônico na internet subdividido em uma ou mais páginas
que possam ser acessadas com base na mesma raiz. Blog, endereço eletrônico na internet, mantido ou não por provedor de hospedagem, composto por uma única página em caráter pessoal. Impulsionamento de conteúdo, o mecanismo ou serviço que, mediante contratação com os provedores de aplicação de internet, potencializem o alcance e a divulgação da informação para atingir usuárias e usuários que normalmente não teriam acesso ao seu conteúdo, incluída entre as formas de impulsionamento a priorização paga de conteúdos resultantes de aplicações de busca na internet, nos termos do artigo 26, parágrafo 2º da Lei nº 9.504/97, que é a Lei das Eleições. Rede social na internet, a estrutura social composta por pessoas ou organizações conectadas por um ou vários tipos de relações que compartilham valores e objetivos comuns. Aplicativo de mensagens instantâneas ou chamada de voz. O aplicativo multiplataforma de mensagens instantâneas e chamada de voz para smartphones. Provedor de conexão à internet. A pessoa jurídica fornecedora de serviços que consistem em possibilitar o acesso de seus consumidores à internet. Provedor de aplicação de internet. A empresa, organização ou pessoa natural que, de forma profissional ou amadora, forneça um conjunto de funcionalidades que podem ser acessadas por meio de um terminal conectado à internet, não importando se os objetivos são econômicos. Endereço eletrônico, conjunto de letras, números ou símbolos utilizados com o propósito de receber, enviar ou armazenar comunicações ou conteúdos por meio eletrônico, incluindo, mas não se limitando a endereço de e-mail, número de protocolo de internet, perfis em redes sociais, número de telefones. Cadastro de endereços eletrônicos, relação com um ou mais dos endereços referidos no inciso 19 deste artigo. Disparo em massa, estratégia coordenada de envio, compartilhamento ou encaminhamento de um mesmo conteúdo ou de suas variações para grande número de destinatárias e destinatários por qualquer meio de comunicação interpessoal, foi a atualização pela resolução número 23.732/2024. Recapitulando o inciso 21, disparo em massa, estratégia coordenada de envio compartilhado ou encaminhamento de um mesmo conteúdo ou de suas variações para grande número de destinatárias e destinatários por qualquer meio de comunicação interpessoal. Dado pessoal, informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. Dado pessoal sensível. Dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Titular, pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento. Guarde bem, titular, atualização pela resolução 23.671/2021. Titular, pessoa natural a quem se refere os dados pessoais que são objeto de tratamento. Controlador, pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Tratamento, toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem à coleta, à produção, à recepção, à classificação, à utilização, ao acesso, à reprodução, à transmissão, à distribuição, ao processamento, ao arquivamento, ao armazenamento, à eliminação, à avaliação ou ao controle da informação, à modificação, à comunicação, à transferência, à difusão ou à extração. Tudo isso é tratamento. Consentimento, manifestação livre, informada e inequívoca pela qual a pessoa que é titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada. Eliminação de dados pessoais, exclusão de dado ou de conjunto de dados armazenados em banco de dados, independentemente do procedimento empregado.
descadastramento, impedimento de utilização de dados pessoais para fim de envio de comunicações a pedido da pessoa que é titular. Operador, pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Guarde bem, atualização pela resolução 23.732/2024. Operador, pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Encarregado, pessoa indicada pelo controlador para intermediar a comunicação com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, orientar o pessoal de campanha sobre as práticas a serem adotadas em relação à proteção de dados pessoais e prestar esclarecimentos e tornar providências sobre as reclamações e comunicações formuladas pelos titulares. Atualização em 2024. Perfilhamento, tratamento de múltiplos tipos de dados de pessoa natural, identificada ou identificável, em geral, realizado de modo automatizado com o objetivo de formar perfis baseados em padrões de comportamento, gostos, hábitos e preferências e de classificar esses perfis em grupos e setores, utilizando-os para análises ou previsões de movimentos e tendências de interesse político eleitoral. Microdirecionamento, estratégia de segmentação da propaganda eleitoral ou da comunicação de campanha que consiste em selecionar pessoas, grupos ou setores classificados por meio de perfilhamento como público-alvo ou audiência de mensagens, ações e conteúdos político-eleitorais desenvolvidos com base nos interesses perfilados, visando ampliar a influência sobre seu comportamento. Atualização de 2024. Inteligência artificial, sistema computacional desenvolvido com base em lógica, em representação do conhecimento ou em aprendizagem de máquina, obtendo a arquitetura que o habilita a utilizar dados de entrada provenientes de máquinas ou seres humanos para, com maior ou menor grau de autonomia, produzir conteúdos sintéticos, previsões, recomendações ou decisões que atendam a um conjunto de objetivos previamente definidos e sejam aptos a influenciar ambientes virtuais ou reais. Conteúdo sintético, imagens, vídeo, áudio, texto ou objeto virtual gerado ou significativamente modificado por tecnologia digital, incluída a inteligência artificial. Atualização pela resolução 23.732/2024. Recapitulando o inciso 35, conteúdo sintético, imagem, vídeo, áudio, texto ou objeto virtual gerado ou significativamente modificado por tecnologia digital, incluída a inteligência artificial. Seção 1 da remoção de conteúdo da internet, artigo 38. A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve ser realizada com a menor interferência possível no debate democrático. Parágrafo 1º. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, as ordens judiciais de remoção de conteúdo divulgado na internet serão limitadas às hipóteses em que, mediante decisão fundamentada, sejam constatadas violações às regras eleitorais ou ofensas a direitos de pessoas que participam do processo eleitoral. Parágrafo 2º. A ausência de identificação imediata da usuária ou do usuário responsável pela divulgação do conteúdo não constitui circunstância suficiente para o deferimento do pedido de remoção de conteúdo da internet. Parágrafo 3º. A publicação somente será considerada anônima, caso não seja possível a identificação das usuárias ou dos usuários após a adoção das providências previstas no artigo 40 desta resolução. Parágrafo 4º. A ordem judicial que determinar a remoção de conteúdo divulgado na internet fixará prazo razoável para o cumprimento, não inferior a 24 horas, e deverá conter, sob pena de nulidade, a URL e, caso inexistente esta, a URI ou a URN do conteúdo específico, observados nos termos do artigo 19 da Lei nº 12.965/2014,
o âmbito e os limites técnicos de cada provedor de aplicação de internet. Parágrafo 5º. Em circunstâncias excepcionais devidamente justificadas, o prazo em que trata o parágrafo anterior poderá ser reduzido. Parágrafo 6º. O provedor responsável pela aplicação de internet em que hospedado o material deverá promover a sua remoção dentro do prazo razoável assinalado sob pena de arcar com as sanções aplicáveis à espécie. Parágrafo 7º. As ordens judiciais de remoção e de conteúdo da internet terão seus efeitos mantidos mesmo após o período eleitoral, salvo se houver decisão judicial que declare a perda do objeto ou afaste a conclusão de irregularidades. Parágrafo 8º. A perda de objeto das ordens judiciais de remoção de conteúdo da internet relacionadas a candidatas ou candidatos que disputam o segundo turno somente poderá ser declarada após sua realização. Parágrafo 8º-A. A realização do pleito não acarreta a perda de objetos dos procedimentos em que se apure anonimato ou manifestação abusiva na propaganda eleitoral na internet, inclusive a disseminação de fato notoriamente inverídico ou gravemente descontextualizado, tendente a atingir a honra ou a imagem de candidata ou candidato, tudo atualização pela resolução número 23.732/2024. Parágrafo 9º. As sanções aplicadas em razão da demora ou do descumprimento da ordem judicial reverterão aos cofres da União. Seção 2 da requisição judicial de dados e registros eletrônicos. Artigo 39. O provedor responsável pela guarda somente será obrigado a disponibilizar os registros de conexão e de acesso a aplicações de internet de forma autônoma ou associados a dados cadastrais, a dados pessoais ou a outras informações disponíveis que possam contribuir para a identificação da usuária ou do usuário mediante ordem judicial na forma prevista nesta seção. Artigo 40. A parte interessada poderá, com o propósito de formar conjunto probatório em processo judicial em caráter incidental ou autônomo, requerer ao juiz eleitoral que ordene ao responsável pela guarda o fornecimento dos dados constantes do artigo 39 desta resolução. Parágrafo 1º. Sem prejuízo dos demais requisitos legais, o requerimento deverá conter, sob pena de inadmissibilidade: 1. Fundados indícios da ocorrência do ilícito de natureza eleitoral. 2. Justificativa motivada da utilidade dos dados solicitados para fins de investigação ou instrução probatória. 3. Período a qual se referem os registros. E 4. A identificação do endereço da postagem ou conta em questão, URL ou caso inexistente, URI ou URN, observados nos termos do artigo 19 da Lei nº 12.965/2014, o âmbito e os limites técnicos de cada provedor de aplicação de internet. Parágrafo 2º. A ausência de identificação imediata da usuária ou do usuário responsável pela divulgação do conteúdo não constitui circunstância suficiente para o deferimento liminar do pedido de quebra de sigilo de dados. Parágrafo 3º. A ordem judicial que apreciar o pedido deverá conter, sob pena de nulidade, fundamentação específica quanto ao preenchimento de todos os requisitos legais previstos nos incisos 1 a 3 do parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 4º. Nos casos previstos no caput deste artigo, os provedores indicados no artigo 39 desta resolução podem ser oficiados para cumprir determinações judiciais sem que sejam incluídos no polo passivo das demandas nos termos do parágrafo 1º-B do artigo 17 da resolução deste tribunal, que regula representações, reclamações e direito de resposta. Artigo 41. Além das disposições expressamente previstas nesta resolução, aplica-se no que couber o disposto na Lei nº 13.709/2018, LGPD, que está gravada no canal Leitura Estratégica. Confere aí que você vai amá-la. Deus é bom e ama você. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o teu like, comente, compartilha. Nunca desista do seu sonho. Lembre-se de que o grande caminho que você já percorreu, você não vai deixar em vão. Você é guerreiro, você é guerreira, você vai continuar lutando, labutando, insistindo, persistindo e todos os dias plantando a boa semente dos estudos. No tempo certo você vai colher excelentes frutos. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer.
Deus é bom e ama você. Vem com Robson Concursos e juntos vamos vencer. E até o próximo vídeo, querendo Deus, força e honra e amém.